cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro da salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará. Campina Grande, segunda-feira, 23 de junho. Estamos iniciando a semana que Deus está nos concedendo e hoje celebra-se véspera de São João. Se João estivesse vivo hoje, em nossos dias, certamente ele iria repudiar, ele iria reprovar esta festa que ovaciona o seu nome. Por quê? João Batista, ele certa vez se expressou, dirigindo-se àqueles que estavam ouvindo, referindo-se a Jesus, ele disse: convém que ele, Jesus, cresça e que eu desapareça ou que eu diminua. E durante esses dias, esta festa junina que é celebrada principalmente em toda a região nordestina e aqui em Campina Grande, denominado o maior São João do mundo, regado a muita bebida, a muita droga e há muito forró, com certeza João repudiaria, ele protestaria, ele estaria dizendo para todas essas pessoas que estão celebrando o maior São João do mundo, aquilo que ele, certa vez, apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque muitas pessoas que estão celebrando esta festa junina não sabem nem de quem se trata João Batista. Ele foi a voz que clamava no deserto.
Ele foi o precursor de Jesus. Ele foi aquele que veio realmente abrir o caminho, mostrar o caminho que é Jesus, apontando para Jesus. Portanto, tantos quantos estão celebrando a festa do maior São João do mundo, fiquem sabendo, João não aceitaria esta festa, esta oblação em sua homenagem. Absolutamente. Cada fase da vida tem o seu encanto e a sua importância. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e até mesmo a velhice. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a adolescência, esta fase tão bonita e empolgante da vida. Há uma transição da infância para a juventude, essa fase intermediária, onde as mudanças hormonais ocorrem, a mudança da voz, onde você se sente um jovem e muitas vezes esta fase da vida tem suas alegrias e tristezas, suas vantagens e seus perigos. O grande problema é quando o adolescente é regido pelo grupo, pela patota, e muitas vezes para se sentir do grupo, para ter o sentimento de pertencimento, precisa adotar os mesmos valores que o grupo adota. E tantas vezes já olha o pai e a mãe como pessoas ultrapassadas e quer adotar práticas, costumes, valores que contrariam aqueles princípios aprendidos dentro de casa, aqueles preceitos absolutos que devam reger a vida. É nessa fase que você, muitas vezes ainda não maduro, mas tem que fazer escolhas que vão determinar o rumo da sua jornada, como a vida profissional, às vezes até mesmo na área sentimental, com quem você está namorando e com quem você vai se casar. Minha palavra para você, adolescente, é esta: cuidado com o grupo, cuidado com as modas do presente. Escute seus pais, honre seus pais. Não quebre valores e princípios da sua casa, da sua família, para agradar seus amigos. Essa é uma fase tão linda. E essas crises, tantas vezes que você enfrenta, vão passar. Mas os valores que você aprende dentro da sua casa, com seus pais, à luz da palavra de Deus, hão de permanecer e governar você por uma vida segura, feliz e bem-aventurada. Amós 3, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Para que a gente entenda o início do capítulo 3 de Amós, deixa eu voltar um pouco no contexto, resumindo, nos capítulos 1 e 2. Nos capítulos 1 e 2 de Amós, o primeiro especificamente, você tem a profecia do profeta profetizando juízo contra as nações. Não especificamente Judá ou Israel, mas ele profetiza contra as nações. Amós, então, um profeta, um homem do campo, um cultivador da cidade de Tecoa, ele é levantado por Deus para anunciar o juízo, não só sobre Israel, como eu já disse, mas também sobre as nações circunvizinhas. E o capítulo 1, então, inicia com uma fórmula repetitiva. Por 3 transgressões de nação e por 4 não retirarei o castigo. Então, os juízos anunciados foram para Damasco, que é a Síria,
Ela foi condenada pela crueldade cometida contra Gileade, que é Israel, e simbolizando assim a brutalidade militar de Damasco, da Síria. Também houve juízo a Gaza, que é na época a Filistia. Foi julgada por levar cativos comunidades inteiras e vendia essas comunidades, esse povo cativo. A Gaza vendia eles como escravos. Aí Deus lança juízo sobre essa nação. Deus também lançou juízo sobre Tiro, também envolvida no tráfico de escravos, quebrando a aliança de irmandade com Israel. Edom manteve ali uma ira constante e impiedosa contra os seus parentes israelitas. Amon, também condenada pela crueldade extrema com as mulheres grávidas de Gileade, e simbolizando assim uma guerra desumana. Também foi lançado juízo sobre Moabe, porque profanou o corpo do rei de Edom, indicando desrespeito, mesmo na morte. Então, o capítulo 1, ele traz uma lição de que Deus é o juiz, não só de Israel e de Judá, mas Ele é juiz de todas as nações da face da terra. A gente pensa e se engana que Deus não está olhando a todas as coisas com juízo. Está sim, com juízo. E todas as coisas que nós fazemos em desobediência, haverá de ter a paga correta do justo juiz. A gente às vezes não para pensar sobre isso. E esse texto, então, ele vai nos chamar a atenção para repensarmos sobre as nossas atitudes, mas também de entender que as atitudes dos ímpios terão também o seu juízo. Mas aí você vê a alegria, entre aspas, por exemplo, do prefeito. Meu Deus, um crente. Mas parece que é aquela formosura de festa. É uma festa pagã, é uma festa do diabo, é uma festa que vai destruir famílias. É uma festa que eu particularmente, quando eu estou trabalhando, vejo coisas que destroem famílias. Destrói famílias. E as pessoas estão empolgadas. Sabe o que vai acontecer? Juízo. Deus vem com juízo. É por isso que a gente não consegue prosperar. E Deus tem misericórdia por causa da consciência cristã, porque senão Campina Grande já muito tinha fadado. Amém, meus irmãos? Então Deus é juiz das nações. Nenhum povo está isento de sua justiça. Mesmo que não faça parte diretamente da aliança com Israel, a justiça de Deus, ela é universal. Aleluia. No capítulo 2 de Amós, a gente vê agora Deus entrando com juízo especificamente no seu povo, Judá e Israel. E esse capítulo 2 encerra o ciclo de juízo contra as nações e foca agora nos reinos do povo de Deus. Do versículo 4 ao versículo 5, você tem o juízo contra Judá. Judá, ela vai ser condenada porque ela rejeitou a lei do Senhor. Porque Judá passou a seguir as mentiras dos falsos deuses. Porque Judá se desviou dos caminhos do Senhor. O castigo que é prometido será fogo, destruição em Jerusalém. E esse castigo, esse juízo foi cumprido. Porque quando a Babilônia entra, eles queimam, eles destroem a cidade, eles roubam. Do versículo 6 ao versículo 16, você vê o juízo contra Israel, o reino do norte. E aqui é o mais extenso e o mais detalhado, porque as acusações incluíam vender o justo por prata e o necessitado por um par de sandália, corrupção,
exploração dos pobres, pisar os fracos e perverter o direito dos humildes, praticar a imoralidade sexual. Havia um caso de um pai e um filho que tinham a mesma mulher. A idolatria muito grande, cultuando outros deuses, pegando até mesmo as vestimentas de outras culturas para adorar esses deuses. Ingratidão, porque eles estavam desprezando os feitos de Deus. Eles estavam ridicularizando, por exemplo, a libertação do Egito, a vitória sobre os amorreus, o envio dos profetas, o voto de Nazireu estava sendo profanado. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. Era isso que estava acontecendo com a igreja daquela época. Eles estavam silenciando os profetas e eles estavam corrompendo, inclusive, os nazireus. Qual era a consequência? Qual foi a consequência? Inevitável, o castigo. A força do guerreiro não o livrará, o mais veloz não escapará, e ninguém conseguirá resistir ao juízo de Deus. Então, a lição desse capítulo 2 é de que Deus, Ele exige do seu povo uma responsabilidade maior de quem conhece a sua vontade. Ou seja, o capítulo 2, ele mostra de que o juízo sobre o povo que conhece a Ele é maior do que aqueles que não conhecem. Então, quando você olhar um forrozeiro, tenha pena e misericórdia da alma dele. Mas se você vê um crente forrozeiro, diga: eita, rapaz, o juízo vai ser maior nisso aí. Entenderam? O juízo vai ser maior com aqueles que conhecem. É a lição do capítulo 2. Deus exige responsabilidade maior de quem conhece a sua vontade. Israel, por conhecer a lei e os caminhos do Senhor, será ainda mais duramente julgada. E foi o que aconteceu. Foi mais duramente julgado. Então, Amós 1 e 2 mostra que Deus é justo e observa o comportamento de todas as nações, sejam elas pagãs ou o seu próprio povo. A idolatria, a injustiça social, o desprezo pela palavra de Deus trouxe consequências severas. A idolatria, a injustiça social e o desprezo à palavra de Deus foram 3 coisas que trouxeram consequências severas ao povo de Deus. Aqui no capítulo 3, nós vamos perceber o profeta falando sobre a grande responsabilidade do chamado de Deus. A escolha de Deus. Se é um grande privilégio ser escolhido e chamado por Deus, há também que se pensar na grande responsabilidade desse chamado. Então, Amós inicia este capítulo justamente nesse tema, chamado com responsabilidade. A primeira coisa então que nós aprendemos aqui é no versículo número 1, que Deus, o chamado de Deus, ele é baseado na graça. Olha, Deus tirou Israel do Egito. Ato soberano e gracioso. E ao olhar para aquele povo, a gente percebe que não havia nenhum atrativo do ponto de vista humano. Eles eram nômades, pequenos e insignificantes. Diante de todas as nações vizinhas, Israel, o povo hebreu, era um povo insignificante. Era um povo pequeno, nem terra tinha.
E isso então prova, mais uma vez, que a escolha de Deus se baseia em um único e majestoso critério: a graça. Deus escolhe por um critério: a graça. Não é poder econômico, não é poder bélico, não é influência, é única e exclusivamente pela sua graça. Não merecemos, não somos melhores, não há nenhum destaque. A obra é de Deus e para Deus, e Ele escolhe de acordo com a sua soberana vontade. Então a aliança com Deus, ela é fundamentada na iniciativa dEle, não no mérito do povo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 ao versículo 8, nos diz assim: pois vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Ele os escolheu dentre todos os povos da terra para serem seu tesouro especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois eram o menor de todos. Pelo contrário, foi simplesmente porque o Senhor os ama e cumprirá o juramento que fez a seus antepassados. Por isso Ele os resgatou com mão poderosa da escravidão e os libertou do poder do faraó, rei do Egito. E isso faz nos entender que a nossa salvação em Cristo é também um chamado pela graça, algo muito claro e ensinado pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 2, 8 a 10. Mas em segundo lugar, o chamado também exige um relacionamento íntimo. Então, se eu entendo que, a primeira coisa, o chamado é por graça, não há merecimento, isso também implica entender que a minha responsabilidade como crente, como escolhido, como chamado, como crente, é ter relacionamento com Deus. Exige relacionamento íntimo. Íntimo. E ele diz o texto: somente a vós conheci. Isso implica mais do que saber, implica em relacionamento e em compromisso. Conhecimento no Antigo Testamento envolve cuidado, propósito e missão. Olha, o Salmo 1, ele apresenta um contraste entre dois caminhos, não é isso? O do justo e o do ímpio. O justo evita a influência dos pecadores, porque ele encontra prazer na lei do Senhor e medita nela continuamente. Ele é comparado a uma árvore plantada a um rio, sempre frutífera e próspera. Já o ímpio é instável como a palha, levada pelo vento, sem firmeza e sem futuro. O Salmo, então, ele conclui afirmando que o Senhor conhece e aprova os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o entendimento aqui, irmãos, é de que esse chamado é um chamado a nos levar a ter intimidade com Ele. E ter intimidade com Ele, irmãos, mais uma vez nos ensinando a nós mesmos, é vida frequente de oração, de meditação e de culto. O culto aqui, irmãos, é um processo de intimidade, é um meio de graça que Deus estabeleceu, decretou na eternidade, para que todos nós, os crentes, pudéssemos estabelecer essa intimidade com Ele. É na comunhão dos santos, é nessa reunião, é nessa assembleia,
Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador, que esteve conosco. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Mas amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir outra vez o pastor Antônio Júnior. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Nós estamos aqui todos os dias, há 34 anos, trazendo este programa, levando este programa ao ar, o que não tem sido fácil, por conta da crise pela qual todos nós estamos passando. Mas eu conto com as vossas orações, conto também com a sua contribuição, inclusive se você desejar nos ajudar, abaixo do seu vídeo aparece aí o número da nossa conta corrente, Agência Banco do Brasil, agência 3331/6 conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer àqueles que orarem e àqueles que também contribuírem. Não deixe esta chama se apagar. Há 34 anos estamos no ar. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória. Espero que você deleite com esta música. Estaremos juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.